Shiva é um dos personagens mais poderosos de Shumatsu no Valkyrie e também um dos melhores artistas marciais e lutadores corpo a corpo do verso. Até porque ele é um dos únicos que luta corpo a corpo no Ragnarok, né? Mas enfim. Dito isso, tem algo que muitos mesmo, até mesmo eu, já disseram, que Shiva é o lutador número 1 dos céus, com base nos dizeres de Hermes no capítulo 42. Mas será que é verdade? É o que veremos hoje na 8ª edição do Destruindo Mistranslations. Para os que acompanham meus vídeos mais avidamente, sabem que eu já cheguei a comentar que o Shiva é o Brawler número 1 dos céus. E eu uso o termo Brawler justamente porque ele é bem difuso, bem abrangente, pois não sabia nesse período aí o que realmente a intenção e a fala do Hermes sobre o Shiva queria dizer. Mas hoje estou não só para ajudar o Shikstein do passado nessa dúvida, como também para destruir a tradução errada do volume 11 em inglês, que dizia que o Shiva é na realidade o lutador número 1 do paraíso hindu. Mas será que tá certo mesmo? Veremos. Seguimos com a Raw do capítulo 42, volume 11. Se aquele humano tivesse lutado livremente até o final, não importaria o quão sobre-humana sua força muscular fosse. Ele não teria sido páreo para o brigão número 1 dos céus Shiva, não é mesmo? Vamos começar por alguns pontos ali de interesse que vocês podem ter antes de eu falar do grande destaque da frase, que é o Shiva. Aquele jeito que o Hermes se refere ao estilo de luta do Raiden, né, tivesse lutado livremente, é uma referência ao estilo vale tudo dele ali nos capítulos iniciais da luta, onde o Raiden dava um dropkick no Shiva, dava socos no Shiva, dava golpes que não eram de fato do sumo, né, eram golpes ali soltos. O Hermes está se referindo a esse estilo de luta do Raiden dos capítulos iniciais, usando os termos com Nandemo sendo qualquer ou qualquer coisa ou afins, né? E Ari sendo uma forma básica para referenciar existência. Ou seja, podemos ler isto como vale tudo ou sem restrições. No caso, esses termos acompanham que pode ser traduzido para na luta ou algo assim, já que Kenka é luta barra briga, né? E a partícula de é usada para se referir a um meio ou a um modo. Por isso eu optei pela tradução do vídeo aqui de colocar lutando livremente, já que a Raw original tem termos mais verbais, né? Mais conectados ao verbo e não usa necessariamente um substantivo para um modo de luta vale tudo especificamente. Outro pequeno detalhe é que aí nessa sequência também se fala da força do Raiden. Hermes usa os termos traduzido diretamente para força muscular e também pode ser traduzido para força física ou qualquer semelhante nesse sentido de poderio muscular, só realçando mais o grande ponto forte do personagem do Raiden, que é a sua força física extremamente absurda. Mas explicando esses pequenos detalhes, né, terminado de explicar eles, vamos no que importa de fato. Shiva é o maior lutador dos céus ou o maior brigão dos céus. A primeira interpretação, né, maior lutador, tenderia para uma fala mais técnica do Shiva sendo o melhor lutador dos céus ou lutador mais técnico dos céus, enquanto ser o melhor brigão o levaria a ser ali um personagem com um estilo de luta mais despojado, mais solto, mais livre mesmo, né? Mas qual dos dois está certo? Bom, como vocês puderam ver, na tradução eu uso o termo brigão e eu vou explicar o porquê. Essa descrição do Hermes usa os termos Kenkashi, que é bem abrangente, pois é formado pelos kanjis para Kenka, que pode ser lido como briga, luta ou até discussão em alguns contextos específicos, e Shi, que se refere a mestre, especialista ou até líder religioso. A grande questão aqui é que Kenka é usado comumente em contextos de brigas, lutas sem técnicas ou conflitos físicos sem muita estrutura, algo bem distante de, por exemplo, uma luta de boxe oficial ou algo mais técnico e metódico. Ao contrário, Kenka é um termo que no geral retrata aquela briga de rua, aquele combate despojado, que não necessariamente obriga os seus lutadores a serem lutadores técnicos. Eles podem até ser técnicos, como Shiva de fato é de vez em quando, mas no geral Kenka é para um modo de luta mais livre e mais despojado. Se a mensagem passada nessa parte aí do Hermes falando fosse de fato para técnica, o autor provavelmente se referiria ao Shiva com os termos Kakutoka para artista marcial,
para lutador ou até Senshi para guerreiro. Por essa denotação e contexto de briga de rua, ou algo menos técnico no geral, né, que a decisão da tradução aqui do vídeo foi de colocar como brigão, ou então, se quiserem ser mais diretos na tradução, especialista em brigas, ou qualquer semelhante que também seria totalmente válido. E sejamos sinceros, isso combina demais com o personagem do Shiva. Se formos lembrar de suas origens, né, ali no começo do flashback dele, antes de ele ser de fato o deus supremo dos hindus e vencer os 1115 deuses, o Shiva era um deus livre em uma terra livre, um bad boy, né, que não se preocupava em treinar e batia nos outros como um verdadeiro arruaceiro que ele era. Ele segura os outros com um mata-leão, dá cabeçadas constantemente nos oponentes e no geral demonstrou de fato esse estilo de luta mais bruto e menos técnico. A sua origem como lutador é essa, né, ao menos pelo que sabemos. Foi nessas lutas mais brutas e menos técnicas. Claro, ele ser esse lutador brigão, né, esse brawler brigão, não exime do Shiva, não tira do Shiva, né, de algum momento ele poder usar a cabeça no combate, como quando ele supera o Miyama do Raiden ao jogá-lo para baixo com os pés. Mas sim, no geral, o Shiva é mais esse brigão, esse arruaceiro. E com isso podemos traçar que no aspecto puro de porrada bruta, sem técnica, né, apenas trocação, ele é melhor que outros personagens com estilos de luta corpo a corpo, como o Hércules, o Apollo e especialmente o Zeus, o único que eu veria disputando com o Shiva nesse título de o deus mais poderoso ali, né, o deus número 1 dos céus no aspecto de ser brigão. Mas honestamente, ser o brigão número 1 dos céus não é uma grande condição de vitória pro Shiva em nenhuma luta. Não é por si só um feito e muito menos uma citação que escala algum stat específico do Shiva acima de outro personagem do elenco. Apenas o seu estilo de luta quase único ali de ser um brigão, que coloca ele como de fato, como um brigão, como um arreaceiro, como um cara melhor ali na porrada do que o Zeus, o Hércules e o Apollo. Ah, e claro, né, dito tudo isso, fica meio óbvio que a tradução oficial em inglês dessa parte tá errada, né? Felizmente não vi nenhuma scam brasileira ou até mesmo scams gringas repetindo esse erro da tradução oficial em inglês. Agora eu quero saber de você, o que acha do Shiva ser o maior brigão dos céus? Fica de gostinho pra você que acompanha o quadro do Stream Installations, que na próxima edição vamos rumar para o mangá irmão de Shumatsu, o God's Apocalypse, onde falaremos sobre um dos últimos lutadores do torneio, o Prometheus, e o seu irmão Atlas. Como sempre, um agradecimento aos boosters do server Discord e aos membros de General de Guerra, Nada, Jonathan Blomer, João VRK, Saif, Vitor Emanuel e Omni, Imperadores Celestiais, Erin e Martin UD por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.